O ministro da Saúde aqui falando sobre... Luiz Henrique Mandetta falando sobre Japão, contagem Coreia. Coronavírus. Vocês devem ter ali Singapura, basicamente aquela península asiática. Na sexta-feira, a situação na Europa ela se mantinha com aqueles números habituais. Pontualmente, a Itália, na sexta-feira, comunicou o primeiro óbito. E na segunda-feira a Itália comunicou 9 óbitos e fez todo aquele movimento em relação ali ao entorno de Milão. Então, naquele momento, o Ministério da Saúde, através também aqui da Secretaria de Vigilância, o Gabardo, colocamos também a Itália como país. Se você é procedente desta região que tem uma transmissão sustentada e caso apresente casos de febre, tosse, enfim, respiratórios, os profissionais de saúde já podiam fazer o nexo com uma possibilidade dessa doença. Ao fazermos esse procedimento e comunicarmos a toda a rede, um paciente vindo, daqui a pouco vocês vão ter o passo a passo, mas um paciente que ficou na Itália do dia 9 até o dia 21 de fevereiro, chegou, Socorro Grosso, nosso representante da Pan-Americana de Saúde, da Mundial de Saúde também está aqui. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril, ou de tosse, ou de gripe. Ele permaneceu sexta, sábado, no domingo fez uma reunião familiar de retorno da viagem e na segunda-feira procurou uma unidade de saúde e em função do nexo com a Itália, lá o pronto atendimento que foi dado e o padrão de excelência que foi dado no atendimento do Hospital Albert Einstein foi digno de nota porque coletou o material e o Einstein ele adotou o mesmo padrão de excelência nas PCRs do Ministério da Saúde. Com isso, quando ele confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. A partir dali começa-se todo um trabalho de localização de quais são os contatos que a gente coloca próximo, contatos eventuais, os próximos são a esposa, pessoas que estão em contato prolongado e íntimo. E os contatos eventuais são pessoas que ficaram alguns instantes, alguns momentos com esse paciente. O Adolfo Lutz recebe o material, o Adolfo Lutz concluiu o material num tempo muito bom, o Adolfo Lutz foi de uma agilidade muito intensa, então nós já tínhamos a confirmação, o que só reforçava o caso positivo já diagnosticado laboratorialmente pelo Einstein. A partir desse momento, nós, no início, explicamos para vocês os degraus que a gente toma de medidas em relação a uma situação como essa. Então, nós tínhamos o primeiro nível, segundo nível de alerta, o terceiro, que é a emergência em saúde de interesse nacional, nós só tomaríamos quando tivéssemos o primeiro caso. Mas nós antecipamos e adotamos a emergência em saúde de interesse nacional por conta de todos os preparativos que foram feitos em função da quarentena, das pessoas que saíram de Wuhan. Então, do ponto de vista de status sanitário, não muda porque nós já tínhamos tomado essa medida dias atrás. Essa doença é uma síndrome gripal, é uma gripe, ela se comporta de uma maneira mais agressiva nos pacientes de mais idade, nos pacientes acima de 60, 70, 80 anos, vocês vão ver na apresentação. Os pacientes jovens são muito poupados.
Até por isso eu entendo um pouco da reação da Itália, porque é um dos países que tem o maior número de idosos do mundo. Então, eles lá devem ter um comportamento da doença típico de uma sociedade extremamente de muitos idosos. Nós estamos no hemisfério sul, nessa semana, acho que foi segunda-feira, Argélia. Ontem, terça-feira foi Argélia, né? E o Brasil agora confirmando. Então, no hemisfério sul, agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão, como que vai ser o padrão de comportamento. É um vírus novo, tanto ele pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que ele tem no hemisfério norte, onde basicamente você tem o frio, você tem a temperatura, como um fator onde ele já está se colocando, já se percebe como é o comportamento do vírus, e agora no hemisfério sul a gente começa agora a perceber qual vai ser o comportamento do vírus. Os números de casos em função de toda a rede de comunicação global que existe, é quase como se vocês estivessem todos acompanhando em tempo real uma situação, e isso acaba transmitindo para as pessoas toda uma sensação de estresse muito grande. Mas nos números globais, quando a gente olha a China com 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, já convivendo com esse quadro desde provavelmente novembro, mas oficialmente dezembro, ela já com 70 mil casos, você consegue ter mais ou menos qual é o grau de transmissibilidade e qual é o grau de letalidade, que são perguntas que no início a gente fica muito sem ter condições de responder, mas que agora a gente já começa a ter volume científico para começar a ter essa percepção. Há sempre uma dúvida, um questionamento, como que se faz com fronteiras, o que se faz com os voos. O mundo é globalizado, o mundo é conectado. Esse paciente saiu da Itália, mas ele foi para conexão em Paris, quer dizer, o voo era procedente da França, não era procedente da Itália. Então isso é comunicado para a Mundial da Saúde, que vai fazer os contatos, tem pessoas de outros países, enfim, é uma situação em que a gente fica tentando mapear para entender o deslocamento das pessoas e dos vírus. Esse é o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmando o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Para atendimento. São Paulo é a nossa cidade mais populosa, é uma cidade e o Brasil, de uma comunidade, se temos uma comunidade chinesa baixa e um trânsito baixo da China para com o Brasil, já com a Itália e com os países europeus, nós temos uma comunicação, comunidades muito extensas, e a gente percebe que esse trânsito de pessoas ele deve se intensificar, porque as pessoas com receio antecipam a volta, antecipam voltas de férias, aqueles que estão fazendo intercâmbio, que estão fazendo longas permanências, decidem voltar para o Brasil, então a gente vai monitorar essa situação da melhor maneira, para que a gente possa ir mapeando e ir fazendo o controle das situações. Nós vamos organizar essa nossa coletiva aqui hoje. Eu vou passar a palavra para o secretário de Estado de Saúde de São Paulo, José Henrique, que tem sido permanentemente um braço do Ministério da Saúde. Depois o Wanderson vai mostrar para vocês, até para que vocês entendam o cenário. Eu pedi para ele atualizar as informações globais, como que está, o que se sabe, como que se sabe, e no final a gente complementa com as falas daqueles que a gente entende que tenham algo a colaborar, e depois a gente abre aqui nessa sala mesmo para as perguntas que vocês eventualmente tenham que fazer. Se ouve aqui na Band News FM, a entrevista coletiva que vai ser concedida pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, o Anderson Kleber de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde, também o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Ferreira, os 4 nesse evento em Brasília. Quem fala agora é o secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Através de um exame feito no Instituto Adolfo Lutz,
de um paciente que tinha um exame inicial no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E então agora passamos por uma nova situação, uma nova fase de providências que já se começam a acontecer no sentido de mitigar os efeitos da doença. Agora podemos falar da doença aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Estamos colaborando à medida de toda a nossa energia com o Ministério da Saúde. Teremos agora à tarde uma coletiva em São Paulo. Estão agora lá reunidos o nosso comitê de emergência. Já está, a partir de agora, às 11 horas, eles estariam reunidos. E vamos nos juntar a eles no sentido de também colocar as informações para a imprensa e para toda a população a respeito do que tem que ser feito agora, que não muda muito do que já tinha sido feito com os casos suspeitos, né? Mas agora temos a confirmação de uma patologia instalada neste paciente masculino de 61 anos, né? A Secretaria tem condições de, dentro da própria vigilância, que está sob a coordenadoria do controle de doenças, que está aqui o coordenador, que é o Paulo Menezes, de atuar nesta nova epidemia que vamos talvez enfrentar por aqui. Ainda não dá para dizer que estamos nesta situação aqui no Brasil. Temos um caso só confirmado. Vão aumentar o número de pessoas que serão consideradas suspeitas, porque aumentaram o número de países, né, que são considerados como os pacientes provenientes, terão que ser considerados também dos novos países que foram colocados nesta lista. Antes era só a China, agora já temos mais uns 14 países, né, que acho que 16, que iremos considerar. Então, o aumento do número de países, obviamente, aumenta o número de pessoas suspeitas, né, que nós vamos colocar em observação. Este paciente está bem, ele está em casa, num isolamento domiciliar, junto com a sua família. E, assim, uma vez terminados os sintomas que ele apresentou, ele deixará de estar na situação de paciente isolado e volta à sua vida normal. Paulo, você quer completar alguma coisa? Acho que não. Por enquanto, acho que é isso. Obrigado. Ok, acho que temos uma apresentação do Anderson, por favor. Essa apresentação é basicamente para vocês verem um histórico breve e verem como que está essa situação global. E depois a gente volta com algum comentário adicional. Vou pedir para o Wanderson para que faça essa apresentação. Bom dia a todos. Bom dia aqui aos presentes. Esse é o Anderson Kleber de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde. Bom, agora trazendo informações, eles iniciam uma apresentação, né, nessa sala onde a coletiva de imprensa é apresentada. Doença, os casos no mundo e os casos no Brasil. O vírus. É importante dizer que o vírus se chama SARS-CoV-2. Covid é a doença. O coronavírus ele já é conhecido desde a década de 60. É uma zoonose transmitida de animais para o homem a partir de morcegos, roedores, principalmente. Este novo coronavírus, a doença pelo coronavírus de 2019, nós ainda não conhecemos a fonte. Então, isso está sendo estudado na China. E a gravidade da doença ela está para moderada a leve, então muito mais próximo do padrão observado em síndromes gripais na década de 60. A doença pelo coronavírus, que é o Covid-19, é uma doença que tem transmissibilidade baseada em estudos e simulações. Para cada pessoa infectada, em torno de 2 a 3 pessoas que se infectam, mas pode acontecer em alguns estudos aqui chegando a 7, por exemplo, mas isso não é um padrão ainda bem descrito. O que nós podemos observar
que a maior parte dos casos ou dos estudos estão aqui entre 2 e 3 de R0, ou seja, para cada pessoa eu tenho 2 a 3 pessoas que se infectam. O tempo de início dos sintomas também é uma outra questão bastante debatida e nós temos observado nos estudos, a OMS tem trabalhado com um período de incubação, ou seja, do momento que se infecta até o momento que inicia os sintomas, variando aqui de 0 a em torno de 14 dias. Mas a maior parte dos estudos aqui demonstrados e monitorados, eles estão em torno de 9 a 10 dias. Então, a OMS já está considerando um prazo adicional de segurança. Tem estudos que mostram um período maior? Sim, podem acontecer, mas não é o padrão geral observado na literatura. E qual é o perfil das pessoas que se infectam pelo coronavírus? Baseado nesse estudo, 44.672 pessoas que foram confirmadas, a faixa etária principal foi entre 40 e 69 anos. Destas pessoas, 1.023 evoluíram para o óbito, então que dá um percentual de 2,3. Mas quando nós olhamos entre as pessoas que evoluíram para o óbito, ou seja, 1.023, 309 estão acima de 60 anos, 312 de 70 a 79 e 208 acima de 80. Então, quando nós olhamos a letalidade global, 2,3, por faixa etária, nós temos as pessoas acima de 60 anos com os quadros mais graves. Nesta situação, neste estudo específico. Então, acima de 80 anos, aqui a taxa de letalidade chega a 15 nesse estudo, de 70 a 79 em 8%. Quando nós observamos o padrão de mortalidade, o número de óbitos, em comparação com doença transmissível, causa externa e doenças crônicas, nós podemos observar que até o momento do que se conhece deste vírus, que está circulando há cerca de 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro, nós temos 2.700 óbitos de influenza no mundo entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, 31 mil casos estimados, 90 mil acidentes, mortes por acidente, mais de 1 milhão de mortes por doença cardiovascular. Então, proporcionalmente, nós temos um padrão de doença muito distinta, né, muito diferenciado. E se a gente observar na época da epidemia do H1N1, isso chegou a cerca de 10% do total de casos, foram mais de 150 mil casos de H1N1 em 2009 e 2010. Na China, a China tem 34 regiões, 1,4 bilhão de habitantes, segundo o censo. Pequim está longe de Wuhan, que está aqui. No mapa parece que está perto, mas a capital, Pequim, da capital Wuhan, fica mais de 1.000 quilômetros. Xangai, quase 1.000 quilômetros. Hong Kong, quase 1.000 quilômetros. Então, não são distâncias muito próximas. Às vezes, o mapa dá uma impressão que são mais próximos. A China tem mais de 1 milhão de casos de influenza, então é natural que a gente expanda o monitoramento para uma vigilância de síndrome gripal, como está sendo feito em outros países, e o Brasil, a convite da Organização Mundial da Saúde, fará um piloto para ampliação dessas definições de casos. A China tem mais de 1 milhão de notificações, 1 bilhão de habitantes. No Brasil, são mais de 3 milhões de notificação. Só para deixar claro, para não ter confusão, isso aqui é de influenza, que é síndrome gripal geral, não é 1 milhão e 199 mil casos de coronavírus. Daqui a pouco vocês já estão... Ou seja, os vírus respiratórios estão circulando, também no hemisfério norte, principalmente que eles estão no inverno. E qual é essa cidade? Como é Wuhan? Nós conhecemos pouco de Wuhan. É uma cidade extremamente moderna, uma cidade de 11 milhões de habitantes, né? Uma cidade organizada, uma cidade estruturada. E como nós estamos em relação à situação nos casos de coronavírus no Brasil e no mundo? No mundo, até ontem, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 80.239 casos confirmados, destes 908 são casos novos.
34 países com coronavírus confirmado. Até ontem, 4 novos. E, obviamente, tivemos Suíça, que identificou a Argélia e o Brasil, né, com esse caso novo. Nós temos 2.700 óbitos no total. 82 foram óbitos novos. A letalidade global, considerando os dados de ontem, 3,4. Quando nós olhamos para a letalidade, o número de casos fora da China, 2.459, 390 são casos novos, 34 óbitos, destes 11 são óbitos novos, ou seja, quando eu estou falando novos em relação ao dia anterior, ou seja, de um dia para o outro, foram 11 novos óbitos. A letalidade global fora da China é 1,4. A China concentra 97% do total de casos, 77 mil casos, 2.266 casos na China de óbitos e 2,9 a letalidade global na China. Mesmo na China, a localização dos casos está concentrada na província de Hubei, cuja capital é Wuhan. Então, é aqui na região central da China, por isso nós mostramos aquele mapa anteriormente. E aqui nós temos a proporção de casos em todas as províncias da China, e aqui está a localização de Pequim, a capital. Então, aqui está a localização dos casos. Os dados da OMS são estes. Região do Oeste do Pacífico, nós temos a República da Coreia, 977 casos, o Japão, 157, Singapura, 90, Austrália, 22. Todos esses países fazem parte da definição de caso desde o dia 24 de fevereiro. Dos países da região do Sudeste Asiático, nós colocamos a Tailândia porque eles têm mais de 5 casos de notificação interna no país. Então, para a região do Oeste do Pacífico, estamos considerando todos os países que estão aqui. Para o Sudeste Asiático, nós consideramos até o dia 24 todos os países com mais de 5 casos. E aqui, na Europa, nós temos Itália, tem 121, Alemanha, 14 e a França, 7. Estes que entraram na definição de caso até o dia 24. Está vigente ainda. Aqui, os demais países que têm casos na região europeia, então, o Reino Unido, Israel, Rússia, e aqui no Oriente Médio. Então, temos Irã e Emirados Árabes, porque eles tiveram mais de 5 ou mais casos notificados de transmissão local. Nós temos observado uma tendência de estabilização dos casos na China, lembrando que a China tinha, aqui, no dia 11, mudado a definição de caso para casos com critério clínico, e depois ela volta a trabalhar somente com critério laboratorial a partir daqui. Mas o número de casos possivelmente é muito maior e isso vai influenciar, obviamente, a taxa de letalidade. A gente está acompanhando a entrevista coletiva do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou um pouco mais cedo. Também o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Ferreira, falando sobre a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, em São Paulo. Agora, o secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson Kleber de Oliveira, está trabalhando ali numa apresentação, né, um PowerPoint, em que ele primeiro mostrou uma figura, o mapa da China, foi explicando onde é que os casos começaram a ser registrados, mostrou uma tabela, né, com os países, Europa, Oriente Médio, falando agora do Hemisfério Sul, também temos no Brasil esse primeiro caso confirmado, e agora um mapa, ele vai falando da atuação da Organização Mundial da Saúde por região geográfica nesse momento, mostrando mais um mapa. Pacífico Oriental e os do Sudeste Asiático, como eu já mencionei. Como nós estamos na situação atual do Brasil? Nós estamos com 20 casos suspeitos no Brasil, sendo um na Paraíba, um em Pernambuco, um no Espírito Santo, 2 em Minas Gerais, 2 no Rio de Janeiro, 11 em São Paulo e 2 em Santa Catarina. 20 casos no total. Temos um caso confirmado, já informado pelo ministro e pelo secretário, em São Paulo, e temos 59 casos descartados, ou seja, foram investigados e identificados outros vírus respiratórios. Então, um caso
foi confirmado para o vírus SARS-CoV-2, 20 casos estão em trânsito ou sendo processados no laboratório central ou de referência nacional. Lembrando que este caso confirmado nós conseguimos, por meio do próprio Hospital Albert Einstein e pelo Instituto Adolfo Lutz, que fez a contraprova e validou o teste do Instituto do Hospital Albert Einstein em algumas horas. Foi muito rápido. O Instituto Adolfo Lutz fez isso num prazo muito avançado. O diagnóstico dos casos suspeitos, nós temos uma média de 2 dias, ou seja, os laboratórios centrais estão fazendo um trabalho muito intenso para oportunizar o diagnóstico. E o descarte, até então, nós temos conseguido uma média de 3 dias. Mas sempre temos colocado que o processo pode durar até 7 dias, porque tem o trânsito, tem a contraprova e, às vezes, as amostras não são de boa qualidade. Então, tem que repetir o exame. Então, todo esse processo acaba influenciando, mas a gente tem conseguido variando de 0 a 8 dias aqui. E todos esses casos, eles estão dentro do padrão dos vírus respiratórios que circulam normalmente, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, pegando aqui influenza A e influenza B como os mais incidentes. Dos casos suspeitos, do caso confirmado, é um homem de 61 anos que tem um histórico de viagem para a Itália. Eu vou entrar em um detalhe mais à frente. Os suspeitos são 20, 55% são mulheres, 45% são homens. A mediana, ou seja, 50% dos casos tem menos de 42 anos, a média é de 42, o intervalo, ou seja, a pessoa mais jovem tem 20 anos e a mais velha tem 68. 12 destes 20 casos viajaram para a Itália, 2 viajaram para a Alemanha, 2 viajaram para a Tailândia, 1 tem histórico de viagem para a China, 1 histórico de viagem para a França, 1 caso é de contato de caso confirmado e 1 caso é de contato de caso suspeito. Este padrão ele já reflete a velocidade que o Sistema Único de Saúde, incluindo aí unidades públicas e privadas, tiveram para se adaptar às novas definições nesses 2 dias, né, durante o Carnaval. Então, é uma velocidade muito grande, o nosso sistema de saúde está em alerta total. E aqui nós temos alguns países mostrando aqui a situação, tanto na Europa, então aqui a gente pode ver Itália, 322 casos e 10 óbitos. Alemanha, 18 casos, 100 óbitos. França, 14 casos, 1 óbito. Estados Unidos, 57 casos, 100 óbito. Canadá, 11 casos, 100 óbito. Lembrando que o Canadá identificou um dos casos a partir do sistema de vigilância respiratória comum ou tradicional. A Argélia, entrou ontem um caso. Irã, 95 casos, 16 óbitos. Coreia do Sul, 1.146 casos, 10 óbitos. Japão, 170 casos, 1 óbito. Tailândia, 37 casos, 100 óbitos. Todos os países, e aqui, incluindo o Brasil, têm registros de casos. Agora, descrever um pouco a situação do caso de São Paulo. É um caso que viajou para a Itália no período de 9 a 20 de fevereiro, chegou ao Brasil no dia 21, a partir do aeroporto Charles de Gaulle, na França, em Paris. Iniciou os sintomas no dia 23 de fevereiro. No dia 24, antes de ontem, às 19h30, lembrando que nós fizemos a mudança da definição de caso às 17h30. Esse caso procurou a unidade de saúde, o Hospital Albert Einstein, às 19h30. Então, já detectando a partir da mudança da definição de caso. No dia 25, no dia seguinte, aqui dentro do próprio Hospital Albert Einstein, ele fez painel de vírus respiratório, deu negativo, e realizou o teste específico RT-PCR para o novo coronavírus, que deu positivo. Foi enviado imediatamente para o Instituto Adolfo Lutz, que em questão de horas confirmou o caso, o protocolo Charité, que é um protocolo da Organização Mundial da Saúde. A notificação chegou para a gente ainda sem o resultado às 12h08. Como nós comunicamos esses casos somente na coletiva do dia seguinte, estamos aqui fazendo este movimento. A nota conjunta fizemos ontem, Estado de São Paulo, Hospital Albert Einstein, alinhando a comunicação para
transmitir para toda a sociedade a informação. Essa nota foi publicada ontem às 8 horas e hoje estamos aqui realizando a coletiva. Aqui tem alguns dados, eu vou só destacar que este quadro, este senhor, é brasileiro, teve início de sintoma no dia 23/2, como eu já mencionei, teve febre, tosse, dor de garganta e coriza e tinha algumas condições prévias. Como nós estamos atuando frente a este caso? Aí eu peço ao Paulo, ao secretário, que completem. Você quer comentar, Paulo? Então, rapidamente, o paciente deve permanecer em casa até a resolução completa dos sinais e sintomas. Os cuidadores e trabalhadores de saúde são orientados a monitorar a saúde por 14 dias, por meio da visita domiciliar e a partir do contato, o último contato com o paciente. Todo contato próximo deve informar a Secretaria de Saúde se apresentar quaisquer sintomas, particularmente febre, tosse, falta de ar. A vigilância local do município e do estado irá monitorar ativamente os casos, visitando este paciente. O uso de precaução padrão no domicílio e isolamento domiciliar está orientado de acordo com o plano de contingência do Estado de São Paulo. A gente vem trabalhando nisso já há alguns dias. O contato sintomático, ou seja, aquele contato próximo ou eventual que apresentar algum sinal e sintoma deve procurar o serviço de saúde. Durante o transporte até a unidade, usar máscara cirúrgica o tempo todo e evitar utilizar o transporte público. E é aconselhado chamar uma ambulância ou utilizar veículo privado com boa ventilação. Para a resposta, nós temos o protocolo no manejo clínico, temos o site, temos vídeos de orientação aos gestores, temos fluxos para as unidades de saúde, temos um painel e temos os boletins, ou seja, toda a informação disponível no site www.saude.gov.br/coronavírus. Toda a estrutura, leitos de terapia intensiva, ampliação de acordo com os cenários, equipamentos de proteção individual, aparelho de suporte ventilatório, medicamentos de apoio. E lembrando sempre, os profissionais de saúde devem sempre também suspeitar de influenza, porque influenza tem tratamento, que é o Tamiflu, é um medicamento antiviral, e muitos casos podem ser de doença respiratória por influenza. E antibióticos também estão sendo... A Agência de Saúde Pública reconhecendo a Declaração Internacional da OMS. Nesta fase, nós temos, neste nível de resposta, que é a emergência de saúde pública de importância nacional, temos duas fases. A fase inicial, que nós estamos agora, que é a fase de contenção, onde nós buscamos evitar que o vírus se espalhe. Caso ele se espalhe, nós temos a fase de mitigação, que é evitar casos graves e óbitos, planejamento similar ao que foi feito durante a pandemia de influenza em 2009. As medidas de prevenção nós temos reiterado em todas as oportunidades. Lavar as mãos com frequência, principalmente com água e sabão. As pessoas tendo água e sabão é a melhor medida. Se não tiver, álcool em gel, ou também pode usar o álcool em gel, sempre para manter as mãos limpas. Não compartilhar utensílios de uso pessoal, como talheres e copos. Durante o inverno agora, a gente realizaremos a campanha de vacinação contra a influenza em meados de abril, no final de março, início de abril. Então, é fundamental que as pessoas se atentem a isso. A vacina de influenza deste ano é diferente da vacina do ano passado. E manter-se hidratado, hábitos saudáveis é fundamental. A Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde tem realizado todo um esforço internacional. O Brasil faz parte desta estratégia, com parcerias, com medidas de comunicação, como nós estamos fazendo aqui para combater a desinformação, investimento em pesquisa, diagnóstico e medicamentos e vacinas, contenção, como eu acabei de mencionar, limitando a transmissão de pessoa para pessoa, assistência, identificando essas pessoas, isolando, seja no domicílio ou na unidade de saúde, caso seja indicado, e também fazendo investigação e monitoramento dos animais lá na China. Nós não temos aqui no Brasil nenhuma situação que necessite fazer isso. Há um rápido estabelecimento da comunicação, acelerando as ações e acelerando a agenda de pesquisa. Basicamente, esse é o resumo da situação atual, e todo esse trabalho ele é integrado por vários setores do governo federal, dos estados e municípios. Muito obrigado, ministro.